alto e tu sabes todas as coisas. Abençoa a África, o Moçambique, abençoa a China, o Japão e abençoa o mundo inteiro para a honra e a glória do teu santo nome. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e que todos digam amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. A presença me faz sempre estar vivida em paz. É que a tua presença me faz estar vivida em paz. É isso aí, meus amados irmãos. Esse foi o momento de oração com Carlos André, né? Abençoando a vida de cada um, abençoando a vida destas crianças que estão aí necessitando de oração, essas crianças que a gente vê, né? E quantas crianças neste mundo está precisando das nossas orações. Quantos seres humanos também está precisando das nossas orações. Tanto você também está precisando da nossa oração. E lembrando que no dia 23 deste mês, desta semana que vem a outra, eu vou fazer uma vigília, uma mini vigília, digamos assim, gravado no vídeo para abençoar todos vocês, meus queridos youtubers, aquelas pessoas que me pedem oração também, e todos os youtubers do Brasil e do mundo, porque todos nós precisamos de oração, todos nós precisamos da bênção do Senhor. É por isso que eu digo, meus amados irmãos, que neste momento que nós estamos aqui, Jesus está falando conosco, e a partir de agora eu quero entrar aqui no assunto que é baseado na Bíblia. Eu, a partir de agora, o que eu quero falar para você é sobre a criação do mundo. Exatamente isso. A criação do mundo. Baseado em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, quando Jesus criou os céus e a terra era vazia. Até não tinha luz, não tinha nada. Era vazia. E quando, como diz aqui a palavra do Senhor, eu vou repetir mais uma vez. Só um instantinho que eu vou arrumar aqui esta capinha. Então, como eu sempre venho falando para vocês, que a terra era sem forma
era vazia, não tinha seres humanos, era trevas, não tinha dia, era só noite. Então, quando Jesus falou assim, haja luz e houve luz. Para quê? Eu vou ler aqui para vocês. Olha só. Olha só. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que isso era boa, a luz, e fez Deus separações entre a luz e as trevas. Antigamente, o mundo era assim, não tinha luz. E quando Deus disse, haja luz, houve a luz. A luz para quê? Para que nós possamos nos guiarmos, para que nós possamos andarmos. E Deus fez separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isto era bom. As trevas se tornou noite e a luz dia. É por isso que quando fala a luz do sol, é para que Deus sempre está olhando a terra. E Deus viu que era bom. Separou a luz das trevas e fez, e disse Deus que isso era bom. Então, vamos aqui ao versículo 5. Versículo, eu vou até virar um pouquinho para vocês. Olha aqui. Versículo de número 5. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Que expansão é essa? O mar. A nossa terra, ela é expandida pelo mar. É por isso que muita gente hoje reclama das coisas de Deus, porque sempre, quando a gente fala, gente, não brinque com as coisas de Deus, porque tudo pertence a Ele. Porque quando Jesus fez a expansão sobre a terra, a expansão se chamou mar. E aí Jesus separou águas e águas. É por isso que a água que nós tomamos, que nós consumimos, nós damos como água doce. E quando você vai para a praia, você vê o quê? Água salgada. Tudo isso é coisa de Deus. E aqui continuando o versículo 5, olha só. E chamou Deus a luz dia
e as trevas noite. E foi assim tarde e amanhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. É o que eu acabei de falar para você agora. Separação de águas e águas. É por isso que tem água doce, que nós conhecemos, e tem a água salgada. E quando Deus fez a expansão, ele está se referindo ao mar. Está se referindo ao mar. Então, quando Deus fez separação de águas e águas, e fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo, da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. Aleluia. Sobre a expansão. E assim foi. E clamou Deus a expansão céu. E foi a tarde e amanhã o dia seguinte. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, no lugar, e apareça a porção seca. E assim se foi. Aí você fala, Carlos, que expansão seca é essa? Que nós chamamos de terra. A expansão seca que Jesus fala é a terra. Quando Deus fez a expansão das águas debaixo do céu, e depois ele fez a expansão seca chamada terra. E assim Deus fez. Às vezes, tem pessoas... Olha, essa aqui é a capinha da Bíblia que acabou de sair. E quando Deus fez separações de trevas com a luz, as trevas se tornou noite e a luz se tornou dia. Então, é o que está escrito aqui na Bíblia. E aqui no próximo versículo, diz assim: e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e amanhã o dia seguinte. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que isso era bom. Então, tudo que Deus fazia, ele achava bom. Primeiramente, ele fez a criação do mundo, para depois ele fazer a criação da humanidade. E tudo que Deus fazia, ele achava bom. Porque tudo que ele fazia dava certo. Dava certo. E assim Deus foi fazendo. E continuando aqui. E chamou Deus a porção seca de terra,
e ao juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que isto era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente e árvore, frutos frutíferas, que dê fruto e segundo a sua espécie, cuja semente e esteja nela sobre a terra. E assim foi. Aí depois Deus fez a plantação, cavou o buraco na terra, construiu a semente, e aquela semente foi crescendo, se tornou-se uma árvore, a árvore deu frutos. Às vezes, quando a pessoa vai pregar em Gênesis, alguns deles modifica o que está escrito na Bíblia. Ele faz como fosse uma base. Mas aqui eu estou explicando o que está escrito realmente aqui na Bíblia. Estou falando para você o que está escrito na palavra de Deus. Então, eu quero, e aqui no versículo 12, diz assim: e a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cujo semente está nela, olha só, está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Quer dizer, que tudo aquilo que Deus fazia, ele achava bom. Exatamente isso. Porque cada vez que ele produzia, ele achava bom. Porque a terra tem vida. A terra tem vida. E tudo aquilo você mesmo sabe, que tudo aquilo que você planta, você colhe. Se você plantar milho, você vai colher milho. Se você plantar feijão, você vai colher feijão. Isso para você ver que a terra é boa. Tudo foi feito pela mão de Deus. Tudo foi feito pela mão de Deus. Então, o que eu quero dizer para você, olha aqui. E aqui, e foi a tarde e amanhã, dia terceiro, e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus. O que é essas luminares? A estrela, a lua, o sol, é tudo luminares. Aí, na época de hoje, tem pessoas que não pregam o que está escrito na Bíblia. Por exemplo, se baseia. Às vezes, quando você vai ler a palavra de Deus, você fica procurando. Por quê? Porque o homem, ele muda aquilo que está escrito na Bíblia. E aqui no versículo 16, eu acho, deixa eu ver aqui. No versículo 14, diz assim: e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para que
para haver separação entre o dia e a noite. Me sejam eles para sinais e para tempos, determinados para dias e anos. Portanto, aqui ele fez essa separação para que possa ser dia e anos. É por isso que ele falou assim: haja luminares, para que possa ter separação dia e noite. E aqui no versículo de número no versículo 19, diz assim: e foi a tarde, amanhã, dia 4, abundantemente répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. Então, com tudo isso, ele fez a expansão dos céus. E quando ele disse, já agora chegou na parte dos sobreviventes. Aí, segundo, ele criou as árvores, aquelas que nós vemos voar, para que pudessem voar na expansão do céu. Isso já no 4º dia. Então, aqui no versículo de número 20, e diz assim: e disse Deus, produze as águas abundantemente, répteis de almas viventes, e voe as aves sobre a face da expansão do céu. E disse Deus, criou as grandes baleias. Olha, Deus também criou as grandes baleias. São essas baleias que nós vemos. Foi Deus que criou. Os peixes que nós comemos, foi Deus que criou. Tudo que nós comemos, foi Deus que criou. E aqui diz o seguinte, vamos lá para o versículo 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de almas viventes, que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. Aí você pergunta, Carlos, os passarinhos, foi Deus que criou. As aves que voam no céu, foi Deus que criou. As baleias, foi Deus que criou. Os peixes, foi Deus que criou. É por isso que tudo que Deus fazia era bom. Tudo aquilo que Deus fazia era bom. Agora eu pergunto para você, se fosse outra pessoa que estivesse lendo aqui no Gênesis, capítulo 1, ia mudar de história.
Ah, Deus criou isso, Deus criou aquilo, Deus criou, colocava até coisas ruins que Deus não criou. Mas o ser humano é assim. E vamos lá que estou quase terminando. E aqui no versículo 22 diz assim: E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei, frutificai e multiplicai. Vamos lá. Frutificai e multiplicai as águas nos mares e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã o dia quinto. É por isso que eu digo, e nós vamos encerrar aqui no versículo 23, e lemos e vemos que a palavra de Deus, ela foi lida, eu li 23 capítulos da palavra de Deus, do 1º ao 23. Então, tudo aquilo que Deus fez, ele achava bom. Primeiramente, ele criou o céu, depois as águas, depois a terra, depois os frutos, e assim sucessivamente. Portanto, meus amados irmãos, na época de hoje, tudo não prega mais aquilo que é baseado na Bíblia. Hoje, pelo que nós vemos, é a invenção dos homens. A gente ouve o nome de Deus, mas tem pessoas que mudam. Então, você que ouviu esta palavra, eu peço encarecidamente que me perdoe se eu falhei em alguma coisa, porque, que nem eu sempre falo para você, principalmente eu faço isso não para mim, mas para glorificar o reino de Deus, para glorificar o nome de Jesus. E a partir de agora eu vou fazer oração, entregando esta palavra e lembrando que todas as noites vai ter momento de oração com Carlos André. Na quinta-feira eu estarei na igreja, porque quinta-feira vai ter a Santa Ceia e eu também participo do sangue e do corpo de Jesus Cristo, que eu estou em comunhão com Deus. E assim que eu voltar, vai ter o momento de oração com Carlos André. E esse rapazinho aqui que você está vendo é o que vai me acompanhar quando eu chegar um pouco mais tarde. E os outros microfones, como o BM800, vai ser no dia que eu tiver o dia inteiro em casa. Aí eu vou as colocar e vou falar com ele. E esse daqui vai ser nestes momentos para a leitura da palavra do Senhor. O BM800 ele é bom, mas ele, quando eu estou lendo por causa da minha dificuldade visual, ele abaixa um pouquinho o tom da voz. E lembrando que quando for amanhã, eu vou gravar um vídeo falando sobre microfone. Vai ser um vídeo diferente aqui no canal Jesus Cristo Vive com Carlos André. Tudo isso que eu faço não é para me glorificar, mas sim
para glorificar o reino de Deus, porque o nosso Senhor é o Senhor que tudo faz, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos dá saúde para a honra e a glória do nosso Deus. Aleluia. E lembrando que amanhã teremos mais um momento de oração com Carlos André. Se você precisar de oração, comente. Eu quero oração por mim e minha família. Isso vocês falam comigo durante o dia, para que eu possa colocar o seu nome e orar por você, pedindo a Deus a sua cura, pedindo a Deus a sua saúde e tudo aquilo que você passar. Amém? Então vamos orar para a honra e a glória do Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, a partir de agora, Senhor, estou entregando esta palavra, Deus. Recebe, Senhor, no livro, esta palavra que foi lida, Senhor, porque Tu és o mestre dos mestres e tudo Tu pode fazer, ó Deus. A partir de agora, entregue em Tuas mãos cada pessoa que ficar aqui neste vídeo até o final. Abençoa a vida de cada um, para a honra e a glória do nosso Deus. Portanto, que todos digam amém. E lembrando que o vídeo do canal Jesus Cristo Vive com Carlos André só não fica no celular. Você pode assistir o canal Jesus Cristo Vive com Carlos André nas plataformas, no seu Android, iOS, notebook, computador, no seu tablet e também na sua Smart TV. Portanto, se a sua televisão tem o aplicativo do YouTube, se você quer me ver claramente maior um pouquinho, vá na sua Smart TV e coloque canal Jesus Cristo Vive com Carlos André. E lá você vai ver os vídeos que foram gravados desses dias para cá, vídeos novos, e principalmente esse. E eu creio que Deus vai falar com você. Então, antes de terminar o vídeo, eu peço para você abençoar este canal. Abençoe, porque eu tenho certeza que você abençoar esse canal deixando seu like, ativa o sininho que fica aqui do lado de cá, como todas, para que o YouTube possa reconhecer e passar para outras pessoas. Tá bom? Portanto, fiquem todos na paz do Senhor, que a graça do nosso Deus, o amor e a consolação do Espírito Santo esteja comigo, com todo o Brasil, hoje e para sempre, e que todos digam amém. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!